25 de novembro de 2025. Quarto ano, dia 275, desde o início da invasão total. Bem-vindos ao relatório diário da situação. Dou as boas-vindas aos membros, assinantes e equipe Algo. Já se passaram 4 dias desde o último relatório. Infelizmente, estive ausente e fui visitar a capital federal para me encontrar com várias pessoas incríveis e honradas. Principalmente para levar as ajudas que conseguimos financiar em diversas arrecadações de doações, para onde elas são mais urgentemente necessárias. Vamos ver como o relatório de hoje será recebido. Acho que o pessoal do algoritmo vai precisar deixar mais comentários e curtidas para evitar que a pausa de 4 dias seja muito penalizada. O que eu vivi em Berlim e o que vi na loja de caridade da ajuda à Ucrânia em Berlim. Porque realmente vale a pena visitar. E eu vou mostrar isso para vocês esta semana em um vídeo extra. Então, fiquem atentos. O conteúdo de hoje é um resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias. Relatos consistentes indicam que drones atacaram a usina termoelétrica de Chatura, na região de Moscou. As gravações mostram explosões e grandes incêndios. Os primeiros indícios apontam que instalações periféricas foram atingidas. Os alvos habituais ali são campos externos, transformadores, subestações e equipamentos auxiliares de fornecimento de óleo e gás. Porque um único impacto geralmente pode causar efeitos colaterais em outras instalações também. A defesa antiaérea da Rússia fez um trabalho impressionante nos últimos dias. Cada tiro um acerto. Só que, mais uma vez, prédios residenciais da própria população foram atingidos em vez dos alvos no ar. Este vídeo aqui é da região de Belgorod. Este outro vídeo foi filmado na Crimeia. Como dá para ver pelas munições traçantes voando para todo lado, os russos não estão nem aí se podem acertar qualquer outra casa, qualquer carro e, pior ainda, qualquer civil deles mesmos quando atiram feito loucos para todo lado. Este vídeo aqui é de Zheletchnik. Lá, ucranianos atacaram com drones e russos responderam com defesa antiaérea. Como pode ver, isso continua. Eu não conheço nenhum outro país no mundo que dispare mísseis contra alvos baixos acima de prédios residenciais da própria população. Ou pelo menos tenta fazer isso. Durante os ataques noturnos ao aeroporto russo de Taganrog, segundo vários relatos, um raro A-60 e um Il-76 foram danificados ou até destruídos. Até agora, havia apenas 2 exemplares do A-60, como ambos os protótipos vêm ainda da época soviética e desde então quase não foram mais desenvolvidos, o Il-76. Este deve ser bem conhecido, pois é a espinha dorsal da logística aérea russa. No caso do A-60 não há tanta certeza. Também pode ser, devido à estrutura ali atrás, uma das versões anteriores do A-100, ou seja, uma das aeronaves de teste. Peço que aguardem até termos mais informações, pois tudo ainda é recente. Soldados russos cometem mais crimes de guerra. No vídeo, 4 soldados ucranianos estão deitados no chão com as mãos na borda. Por que isso acontece? Porque o atirador não tem medo das consequências ao cometer um ato desses. Por que não há consequências graves? Isso é um problema. Do ponto de vista russo, é totalmente irrelevante se essas execuções são gravadas pelos ucranianos com drones ou não. Na verdade, muitas vezes eles próprios gravam e publicam isso na internet. Na verdade, ninguém de nenhum lado faz ou diz algo sobre isso. Os ucranianos até condenam isso e querem punir depois. Mas isso não interessa aos soldados russos, pois eles partem do princípio de que vão ganhar a guerra de qualquer jeito em algum momento. Quem é que vai querer impedi-los? O primeiro rascunho do plano de 28 pontos, que teria concedido anistia total, mostrou claramente que os Estados Unidos da América também não têm interesse em investigar e punir esses crimes. E a Europa, como sempre, só pensa em sancionar mais petroleiros que depois trocam de nome no porto seguinte e continuam sob outra bandeira.
enquanto as sanções realmente dolorosas, mais uma vez, não acontecem ou simplesmente são aplicadas com intervalos muito grandes. Então, quem vai realmente puni-los ou colocar um fim nisso? A Rússia não se importa, a Ucrânia não interessa para eles e o Ocidente é novamente refém de si mesmo e não faz absolutamente nada. Isso vale não só para isso, mas para quase todos os assuntos. Agora, de novo, no noticiário fazem a mesma pergunta que eu já ouvi quase 100 vezes seguidas, sempre com o mesmo entusiasmo. Será que a Rússia vai finalmente sentar à mesa de negociações e haverá paz? Ou a paz vai se aproximar? Eu já não aguento mais tudo isso. Depois de 1.371 dias, desde o início da invasão total, já está mais do que na hora do Ocidente perceber que isso é uma guerra de verdade e não um ato diplomático. A Rússia não está e nunca estará disposta a ceder a qualquer exigência enquanto continuar obtendo ganhos na Ucrânia. Mesmo que sejam só alguns metros por dia, conquistados a um preço alto, mas ainda assim aceitável para o Kremlin. A Rússia nunca vai agir com razão e nunca vai negociar com a União Europeia. A única coisa que eles querem é negociar de igual para igual com os Estados Unidos. E então, nesse caso, ainda sair como vencedores da guerra. E eles vão conseguir isso, tenho certeza, se a Europa não finalmente se unir e agir de forma coesa, ou se as votações unânimes continuarem sendo um problema para decisões rápidas. Está na hora de finalmente aumentar a pressão. Isso de forma militar, apoiando massivamente a Ucrânia, que já está se defendendo extremamente bem contra o que antes era o segundo exército mais poderoso do mundo. Ainda vemos isso, senão a Ucrânia teria caído em 3 dias. Mas em vez disso, depois de 1.771 dias, ainda vemos que os russos mal avançaram nos últimos 2 anos. Isso em condições difíceis. Então, é preciso mostrar ao Kremlin e a Putin que pode ficar ainda mais difícil, quase impossível, conseguir qualquer tipo de ganho. E só então, só nesse momento, ele estará disposto a negociar de alguma forma. Mas onde definitivamente não há necessidade de negociação é aqui. Inscreva-se no canal, se ainda não fez isso. Apoie o canal. Informo você diariamente, sem enrolação, autopromoção ou propaganda, de forma rápida e confiável. Na cidade de Minurad, 4 soldados russos foram capturados como recursos. Isso aconteceu mais ou menos no centro, por volta do Alfinete Verde. Diferente dos 4 soldados ucranianos de antes, eles não foram executados no local. Por isso, coloquei a zona cinzenta mais perto do centro da cidade, independentemente da direção de origem, que neste caso era o leste. A apenas alguns quilômetros adiante, em Pokrovsk, também existem diferentes situações no terreno. Há pessoas que afirmam que a Ucrânia conseguiu expulsar os russos do centro da cidade. E agora eles estão tentando retomar o controle da estação de trem. Outros dizem o contrário, alegando que o cerco físico já ocorreu há tempos e os ucranianos estão cercados. E também há pessoas que provavelmente depois de nascer foram jogadas para o alto 3 vezes e só foram pegas 2. O que essas 3 afirmações indicam? Nenhuma delas reflete a situação atual, principalmente a afirmação sobre os soldados da OTAN. Como alguém chega a uma besteira dessas? E por que alguém apoia esse tipo de absurdo? Agora vou tentar explicar a situação em Pokrovsk para você, usando fontes sérias e geralmente muito confiáveis de ambos os lados, além de geolocalizações. Sem euforia ou mensagens de vitória ou esperança, quem acompanha há mais tempo já sabe como é. No meu mapa de situação, as áreas vermelhas significam, na verdade, que estão sob controle dos russos. As áreas azuis indicam reconquista ucraniana. E as áreas amarelas aqui, por exemplo, significam que é uma zona cinzenta, onde não está claro. A única exceção que existe é aqui na região norte de Pokrovsk e na região sul ao redor de Pokrovsk. Lá, vermelho significa que é predominantemente dominado pelos russos, e amarelo significa que está sendo fortemente disputado por ambos os lados. Ninguém sabe ao certo quem domina aqui. Qual a diferença entre conquistar, ocupar e dominar? Em conquistado e ocupado, sabemos que não restarão soldados do lado oposto lá. Mas aqui ainda é incerto, ainda pode ser, não é? Ainda recebo geolocalizações de soldados ucranianos aqui, onde drones russos às vezes atacam. Não faria sentido se só houvesse russos lá. Essas áreas são principalmente dominadas pelos russos,
Mas pode haver soldados ucranianos lá. Com os amarelos é igual dos dois lados. E tudo o que não está marcado, os ucranianos estão em maioria ou têm vantagem. Como disse, em todos os outros lugares, é certo que não há soldados do outro lado no mapa, mas em Pokrovsk não temos essa garantia. Diferente da última atualização, os russos atacaram aqui também. Agora ocorrem combates intensos no bairro. Eles chegaram a esses locais uma vez, drones ucranianos atacaram soldados russos isolados aqui. Não foi um grande avanço, só 2 ou 3 soldados andando pelo campo. Não posso mostrar o vídeo aqui, mas subo quase tudo no Telegram. Em Pokrovsk, as coisas mudaram. Não compare isso com Bakhmut. Em Bakhmut, observamos atrás da cidade diversos soldados russos, várias colunas e múltiplos caminhos e ataques. Vimos muitos grupos, companhias que atacaram de uma só vez. Hoje não é mais assim. Hoje são 2, 3 soldados tentando conquistar uma casa. Talvez eles não consigam. Se conseguirem, ótimo, então eles ficam lá dentro. Depois, mais 2 ou 3 soldados avançam. Os primeiros avançam mais algumas centenas de metros e tudo segue indo para frente e para trás. Não são mais grandes grupos ou subunidades lutando aqui. Na verdade, são mais ou menos pequenos grupinhos contra pequenos grupinhos. E isso também funciona para os russos, como podemos ver. Caso contrário, eles não teriam ganhos territoriais aqui. No entanto, atualmente eles não são tão exagerados como é mostrado em alguns mapas muito pró-russos. Por outro lado, os ucranianos também não conseguem conter tudo o que está acontecendo aqui, como era mostrado desde o início no mapa muito pró-ucraniano. No final das contas, ainda há combates aqui. Pode-se dizer que cerca de 80% da cidade está mais ou menos sob controle russo. Aqui ainda há combates intensos, o resto pode ser perdido em breve. Como eu disse, aqui os russos estão abrindo uma nova direção de ataque, e aqui estão sendo relatados mais ataques. Um pouco mais a leste, aqui ao redor de Myrnerat novamente, eu marquei o local em amarelo. Os russos atacaram fortemente aqui. Os locais não foram oficialmente conquistados pelos russos. Isso aconteceu. Do lado russo, também não houve nenhum comunicado, mas também quase não havia mais nada dizendo que eles mantinham os locais. Por isso, é uma zona cinzenta difícil de avaliar. Os ataques em Myrnerat vieram apenas do leste. Ou seja, não se pode nem dizer que eles atacaram por aqui pelo sul, o que nos deixaria claro que eles já tinham rompido por aqui em algum momento. Por isso, como eu disse, tudo isso aqui é uma grande zona cinzenta. Os russos estão pressionando de todos os lados, conquistando território, mas nós realmente não sabemos onde eles estão ou onde os ucranianos já não estão mais. Na estrada acima houve mais ataques de drones russos. Isso significa que os russos chegaram tão ao norte da cidade que a partir dali podem lançar ataques com operadores de drones contra veículos ucranianos que passam pela T-0515. 2 foram destruídos no Alfinete Vermelho. No semicírculo continuam aumentando a pressão. Já vimos isso. Preços de exportação chineses para a Rússia subiram 87% em um ano segundo a NTV. Em comparação, os preços no Ocidente aumentaram apenas 9% no mesmo período. Comparando com os preços muito baixos que a China paga pela energia russa, fica claro que Pequim está se beneficiando dessa relação desigual. Esse extremo abuso acontece às custas dos cidadãos russos, que já enfrentam muitas dificuldades. Ao mesmo tempo, muitos também apoiam a guerra, que os sobrecarrega cada vez mais. É incrivelmente lamentável e também triste ver como a Rússia está se prejudicando e como os cidadãos se preocupam com isso. Lamentável e triste como a Rússia está se prejudicando e se preocupam. É incrivelmente triste. A Rússia lidar com isso é incrivelmente triste. Ver o quanto a Rússia está se prejudicando é incrivelmente lamentável e também triste ver como a Rússia está se prejudicando e como os cidadãos estão ocupados com isso.
Ver como a Rússia se prejudica e se ocupa é incrivelmente lamentável e triste de ver como a Rússia se prejudica e como eles se ocupam.